olha o que diz Apocalipse, capítulo 20. Vi descer do céu um anjo que tinha uma chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs um selo sobre ele para que não mais engane as nações, até que 1000 anos se acabem. E depois disso importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabassem. E esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem o poder da segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles por 1000 anos. Por 1000 anos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, a gente precisa fazer algumas considerações. Primeiro, o milênio, os 1000 anos do governo de Cristo sobre a terra, ele é estabelecido após a batalha do Armagedon. Então, a sequência profética é arrebatamento, a última semana, né, a 70ª semana das 70 semanas que Deus revelou a Daniel, 1260 dias de tribulação e 1290 dias de uma grande tribulação. Nesses 7 anos que haverá a tribulação e a grande tribulação, é o período em que a igreja será galardoada e após o galardão, a igreja participará das bodas do Cordeiro. Aonde Jesus disse, em Mateus capítulo 8, versículo 11, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão comigo na mesa, com Abraão, Isaque e Jacó. Eu e você estaremos guardados do juízo que virá sobre a terra. Neste período de 7 anos, que será a 70ª semana de Daniel, capítulo 9, versículo 24. A última semana, ela se dá em 21 eventos escatológicos. Durante o período de 7 anos, haverá 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. E a forma mais simples, irmãos, de você entender a profecia escatológica é o sincronismo, né? São selos abertos, trombetas tocadas e taças derramadas. Essa é a sequência. E aí nós começamos o juízo com a manifestação do anticristo,
com uma guerra que aí pode se tornar em um evento mundial, com uma fome absurda, com um quarto da terra morrendo. Isso é o início da tribulação. Com um grande terremoto, com os mártires da tribulação, com um grande terremoto e um silêncio no céu, pelas 7 trombetas que virão. Irmãos, essa sequência, ela é a forma mais simples de você entender a profecia. E o que nós precisamos entender, meus irmãos, é que diante de toda a manifestação, né, profética, nós estamos vendo agora, nesse exato momento, o mundo se unindo para uma guerra contra o Senhor Jesus Cristo. E a guerra se dará no final dos 7 anos, em que todos os líderes globais se reunirão para a batalha do Deus Todo-Poderoso. Agora, irmãos, existe, né? Algo que a gente precisa entender é a preparação da terra. A preparação da terra. Para o cumprimento da profecia. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 16, presta atenção, versículo 15, vamos ler. Apocalipse 16, versículo 12 a seguir. Olha a preparação da terra. Eu vou mostrar aqui para vocês a preparação da terra. A Bíblia diz, Apocalipse 16, verso 12, e o 6º anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para se preparar o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônio que, fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não vejam a sua vergonha. Versículo 16. E os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Aí, irmãos, a Bíblia diz que o rio Eufrates vai secar para preparar o caminho dos reis do Oriente. E olha aqui a estatística, né? Segundo um repórter, em 2002, o Ministério de Recursos Hídricos do Iraque, os rios podem vir a secar completamente até 2040, por causa da diminuição dos níveis de água. Isso daqui são imagens da seca do rio Eufrates. O rio já está secando, porque a terra já está se preparando para o cumprimento profético. Eu só quero fazer uma ressalva, irmãos, que poucos falam sobre o rio Eufrates. Os 2 rios, né? Os 2 rios que passavam dentro do Éden, o rio Tigre e o rio Eufrates, está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 10 e 11.
Olha o que diz a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro era Pison, esse é o que rodeia a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, e ali há bidélio e pedra de sardônia. O nome do segundo rio é Gion, que rodeia toda a terra de Cush. O terceiro rio é o rio Tigre, e esse vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. O rio Tigre e o rio Eufrates, que passam dentro do Iraque em direção ao crescente fértil, ao Oriente Médio, são rios que eram braços do rio que saía do Éden para regar a terra. Esses rios saíam de dentro do Éden, e o que permaneceu são apenas 2 rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Só que a seca do Eufrates, ela está ligada à batalha do Armagedon. Veja que a Bíblia está dizendo que quando o rio secar, se prepara o caminho para os reis do Oriente entrar para a batalha do Armagedon. Irmãos, o cenário do Armagedon, ele está sendo preparado por Deus. Outra coisa, outro cenário que nos leva ao milênio já, é Zacarias, capítulo 14. Irmãos, existe um monte em Israel que ele é um monte ligado à profecia. E o nome desse monte é o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é o lugar onde a glória de Deus se retira na Bíblia. E é onde a glória de Deus volta ao céu. Eu vou explicar isso daqui. Quando a gente lê a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 10, você vai ver a retirada da glória de Deus para o Monte das Oliveiras. E o que é interessante, irmãos, é que na profecia de Ezequiel, a glória de Deus não volta mais. A glória de Deus, ela se retira para o Monte das Oliveiras e ela não volta mais. E veja que Deus está mostrando ao profeta Ezequiel a retirada da sua glória. E após Deus retirar a sua glória, vem a destruição de Jerusalém. E sabe o que acontece, irmãos? Isso está lá em Daniel, capítulo de número 10. E a Bíblia diz que a glória de Deus foi
ela se levantou. Vamos ler Ezequiel capítulo 10, versículo 4. Então se levantou a glória do Senhor sobre o querubim, que estava lá no Santo dos Santos. Isso aqui é uma visão que Deus está dando a Ezequiel antes da destruição de Jerusalém. O Senhor leva Ezequiel ao período que Nabucodonosor entrou. Só que o que Deus está revelando a Ezequiel? Que antes de Nabucodonosor destruir o templo, ele retirou a sua glória do templo. Olha o que diz a palavra. Então se levantou a glória do Senhor sobre o querubim, e indo à entrada da casa, e encheu a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do esplendor da glória do Senhor. E o ruído das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando falava. E sucedeu, pois, que quando, dando ele a ordem, o homem vestido de linho, dizendo, toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, e entrou ele e parou junto às rodas. E sabe o que aconteceu? Quando a gente lê aqui, você vai ver a glória de Deus caminhando e a caminhada da glória de Deus foi até o Monte das Oliveiras. E sabe o que acontece, irmãos? Vamos já caminhar aqui. Jesus, ele foi assunto aos céus, aonde? Alguém sabe aqui aonde Jesus foi assunto aos céus? Jesus foi assunto ao céu no Monte das Oliveiras. E a Bíblia vai dizer em Atos, capítulo de número 1. Olha o que diz Atos, capítulo de número 1. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Que quando Jesus chegou no Monte das Oliveiras, irmãos, ele estava diante de 500 pessoas. E a Bíblia diz, né, que ele faz a promessa do derramamento do Espírito. E no versículo 9, diz assim, e quando dizia isto, que ele fala que vocês vão receber poder. Versículo 9 de Atos 1, e quando dizia isso, vendo eles, foi levado às alturas em uma nuvem, e recebeu e ocultou-as aos seus olhos. E estando com os olhos fitos, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu viste. Agora olha o que diz o verso 12. Então, voltando para Jerusalém do Monte das Oliveiras, os 500 viram Jesus desaparecer no Monte das Oliveiras. Os 500 viram os anjos dizer, da mesma forma que os viste ir, ele virá novamente. Jesus desapareceu e Jesus aparecerá no mesmo lugar. Pastor, mas isso está na Bíblia?
Está na Bíblia. Só que quando Jesus voltar no Monte das Oliveiras, vai acontecer a renovação da terra. O monte vai se fender agora, irmãos. E por que o monte vai se fender? Porque Jesus não vai mais voltar, a glória de Deus. Veja bem, Ezequiel 10, a glória se retirou. A glória de Deus voltou encarnada em Jesus. Jesus é assunto ao céu no Monte das Oliveiras, como aconteceu em Ezequiel 10. O Espírito Santo desceu em Jerusalém. E a promessa é que ele vai voltar no Monte das Oliveiras. Eu quero dizer para você que a terra está se preparando para o evento profético. E veja que quando Jesus voltar, vai ser para implantar o reino milenial. Mas Zacarias, capítulo 12, versículo 4, é onde está na Bíblia o retorno de Jesus no Monte das Oliveiras. E olha o que diz a Bíblia. E naquele dia estarão os seus pés, oh glória. Aonde? No Monte das Oliveiras, que está de frente para Jerusalém, de frente de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. E fugireis pelo vale dos seus montes, pois os vales dos montes chegará até Azel. E fugirei assim como fugisse diante do terremoto nos dias do rei Uzias, rei do Judá. Então virá o Senhor Deus e todos os santos consigo. Isso daqui é a vinda de Cristo com os santos. Agora, olha o que vai acontecer, irmãos. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz nem expressa escuridão, mas será o dia conhecido do Senhor. Nem um dia, nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. E naquele dia também acontecerá, presta atenção agora da restauração da terra, que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. E no verão e no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras. Isso aqui é após a batalha do Armagedon. O monte vai se fender e vai abrir uma cratera para o norte e para o sul, para o oriente e o ocidente. E rios de água viva vão inundar este lugar. E haverá a restauração da terra. Agora, irmãos, olha que coisa tremenda. A Bíblia diz em Ezequiel, capítulo 47, sobre as águas vivas que trarão vida onde há morte sobre a terra. Ezequiel 47 já é milênio. Milênio. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Milênios. Veja que Ezequiel vai ver o rio de água viva sair de Jerusalém. E o rio de água viva vai ressuscitar o Mar Morto. Irmãos, isso já está acontecendo.
Ô glória! Ô glória! Então veja que Zacarias, ele fala do Monte das Oliveiras se fenderem e os rios de água viva inundando essas valas que vai surgir para o norte e para o sul, para o oriente e o ocidente, gerando vida. Agora, olha o que Ezequiel viu, irmãos. Depois disso, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo do lado direito da casa, do sul do altar. E me fez sair pelo caminho do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam águas do lado direito. E aí vem um homem medindo 1000 côvados, dava até o tornozelo, até a cintura, até o ombro, e ele nadava. Agora, irmãos, olha o que diz no verso de número 6. No verso de número 6. Olha o que diz: e disse-me, viste, filho do homem? Então me levou e me fez voltar à margem do rio. E tendo voltado à margem do rio, havia uma grande abundância de árvores de um lado e do outro. Então me disse, essas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas se tornam saudáveis. Ezequiel viu, irmão, a ressurreição do Mar Morto. Meu Deus! E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entre esses rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, e lá chegarão essas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar esse rio. Irmãos, eu quero mostrar aqui para você. Veja que é uma matéria. A matéria essa matéria é da CNN, né? Da BBC. Você sabe o que é isso daqui, irmãos? Ó. O Mar Morto, está acontecendo 2 fenômenos com o Mar Morto, está recuando, mas junto do Mar Morto está surgindo, irmãos, os bolaimes. Agora imagine que você está num ambiente totalmente salgado e de repente começa a surgir buracos com água doce. Meu Deus! E nenhum cientista, meu irmão. Deixa eu mostrar outras imagens aqui para você. Outras imagens, né? Tem aquela guia física que ela tomou banho lá e ela viu, ela tomou banho nos bolaimes, né? Olha só, eu não vou botar o áudio aqui por causa da monetização, mas ela tomou banho. Olha lá, as árvores, como está na palavra. Olha só, como está escrito em Ezequiel. Olha aí, ó. Tá lá em Ezequiel, esse texto aí, ó. No verso 11, ó. Mas os seus cachos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal.
E no verso 12, junto ao rio, à margem de um lado e do outro, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. É isso que ela está mostrando aqui, ó. As árvores com frutos em volta do Mar Morto. O pastor Claudinei também esteve lá e ele comeu desses frutos. Irmãos, isso aqui é a preparação da ressurreição. A ressurreição do Mar Morto. Agora, olha que coisa incrível, irmãos. Aí tá os bolanes, ó. E o que é mais incrível dos bolanes é que é água doce. É água doce. E o que ela tem, ela mostra aqui, né? Num dos vídeos, irmãos, não tem vida no Mar Morto. Mas o que é que está marcando? A pessoa, o mar é tão salgado. E olha o que ela está mostrando que está existindo no Mar Morto, irmãos, como está na Bíblia. Já tem, olha lá, ó. Já tem vida em volta do Mar Morto. Olha isso daqui, ó. É o que ela está filmando aí, ó. É o que ela está mostrando. Agora, só de ter, irmãos, presta atenção. Só de ter água doce surgindo, o mar recuando, e você vê toda essa preparação em torno, né, de árvores frutíferas em volta do Mar Morto. Você está vendo diante dos teus olhos a terra se preparando para o cumprimento profético. Irmãos, a terra está se preparando para o cumprimento profético. E quando Jesus vier reinar no milênio, quando ele vier, vai acontecer, irmãos, que a terra, imagine um mundo pós-apocalíptico. Você imagina, meu Deus, o que vai acontecer com a atmosfera? Imagine a radioatividade que estará no ar. Você já parou para imaginar essas coisas? Ah, mas como é que vai estar essa terra? Vai estar cinzenta, vai estar caótica. Mas, irmãos, um sopro de Deus, um sopro, a terra será limpa. Os rios que saírem de Jerusalém vão trazer vida. Sobre isso que Zacarias e Ezequiel viu. Aonde o rio entrar, haverá vida. E haverá uma restauração da terra para o reino milenial. Irmãos, não limite o poder de Deus. O Senhor prometeu a Jesus que todos os reinos da terra se submeterão a ele. E você acha que Deus vai dar um reino destruído, uma terra caótica para Cristo? A terra será restaurada para o governo de Cristo no milênio.
para o governo de Cristo no milênio. Veja que a Bíblia diz, irmãos, Salmos 2, versículo 7 a seguir. Versículo 7 a seguir. Proclamarei o meu decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com vara de ferro e tu os despedaçarás com vaso do oleiro. O Senhor está dizendo: eu vou te dar os confins da terra por tua possessão. E os gentios serão tua herança. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que todos os povos da terra que viverem e sobreviverem à grande tribulação, que não se submeterem ao império da besta, todos se renderão ao reinado de Cristo. E a Bíblia diz que Jesus vai reinar sobre eles. Vai esmigalhar com vara de ferro e vai despedaçar todos os governos da terra como o vaso na mão do oleiro. Irmãos, a Bíblia, Apocalipse 12:5, né, quando a Bíblia fala do reinado de Cristo. Olha o que diz a palavra de Deus em Apocalipse 12:5. A Bíblia diz sobre o nascimento de Jesus, isso está ligado a Salmo 2:7. E deu à luz a um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. E eu quero concluir hoje, irmãos, em que a terra se prepara para o Armagedon, como a terra já está se preparando para a sua restauração. Eu quero dizer que a terra, e aí amanhã eu quero entrar nos capítulos de Ezequiel, de Isaías, de Jeremias, que fala da restauração da terra. A terra será restaurada. O diabo será amarrado por 1000 anos. Não haverá mais influência demoníaca e maligna sobre a terra. Oh, glória! Os anos dos homens, eu vou mostrar amanhã, serão como as árvores. Tem muitos teólogos que afirmam que pessoas que nasceram no início do milênio, elas poderão viver o milênio. Elas poderão viver o milênio. E amanhã eu quero tratar com vocês sobre a restauração da terra. E eu quero tratar com vocês sobre a natureza pecaminosa que permanecerá no homem. Olha só que coisa tremenda, porque as pessoas acham que no milênio não vai haver pecado, mas a natureza pecaminosa, ela não será extinta no milênio. É por isso que no final do milênio, quando o diabo se levantar, tem pessoas que se rebelarão contra o reino milenial de Cristo, por causa da natureza pecaminosa. Meu Deus, é muito forte, né? Glória a Jesus. Mas eu quero te dizer que o único que pode, e aqui eu concluo, salvar o planeta Terra da destruição, ou pode restaurar o planeta Terra, é aquele que criou todas as coisas. É por isso que Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É por isso que João declarou em João 1, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Após a terra ser destruída pela ira, haverá ordem no caos, e a terra será restaurada. Aleluia! 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 Glória ao nome de Jesus.
Glória ao nome de Jesus. Irmãos, o escritor aos Hebreus disse algo muito forte. É mais um poucochinho de tempo. E o que há de vir, virá. E não tardará. O que há de vir, virá. E não tardará. Amém? Deixa eu orar por você. Irmãos, amanhã, 6 horas, é o nosso terceiro dia do jejum. Hoje nós estávamos com mais de 360 pessoas no jejum, para a glória de Deus. E você que não entrou ainda no propósito, entre no propósito. Entre no propósito. Entre no propósito. O nosso corpo será glorificado, irmã Mara. O corpo dos habitantes do milênio ainda estarão sobre o pecado. O corpo do crente arrebatado que reinará com Cristo, ele já está em estágio de glorificação. De glorificação. Não, o corpo do salvo não tem nada a ver com o corpo dos habitantes da terra. É os que habitarem na terra, os que viverem na tribulação e na grande tribulação, os que entrarem no milênio. Alguns viverão 1000 anos, por não ter mais influência demoníaca sobre a natureza humana. Agora, amanhã eu vou explicar isso, né? A igreja estará ao lado de Cristo no governo da terra. No governo da terra. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, lute para entrar nesse propósito. Lute. Lute para entrar nesse propósito. Em nome de Jesus. E lembrando, você que está no jejum, até meio-dia nós não estamos entrando em rede social. Eu não estou dizendo que os que ficarem não morrerão, irmã Mara. Amanhã eu vou explicar isso. A morte continuará existindo, mas existem pessoas que viverão 1000 anos. Durante o milênio elas não morrerão, porque os anos do homem será como de árvores. Eu vou mostrar isso para vocês na Bíblia. Irmãos, olha só. Se vocês verem alguma postagem minha em rede social, não é o pastor Carlos, tá? Tem pessoas que mexem nas minhas redes sociais. Então, muitas das vezes você vai lá ver postagem minha no Instagram e no Facebook, mas não é o pastor Carlos que está postando, tá? É que existem horários que são colocados e são pessoas que trabalham comigo, que mexem nas minhas redes sociais. Então, se você vê postagem até meio-dia, não é o pastor Carlos Cardoso, antes do meio-dia. Eu não estou entrando em rede social até meio-dia. Amém? O WhatsApp, meu irmão, para mim é uma necessidade. É um trabalho o WhatsApp, por causa do socorro que a gente dá. Agora, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, YouTube, tudo que tira a atenção, não estamos entrando. Amém? Nós estamos no propósito de 40 dias. E você pode entrar amanhã, se você não entrou, porque está uma bênção. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse momento. Obrigado por mais esta live. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque o Senhor nos fez filhos e herdeiros do teu reino. Obrigado porque nós não fazemos parte de tempo, nós fazemos parte da eternidade. E nós reinaremos contigo no milênio. Nós estaremos contigo pelos séculos dos séculos. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos revelou a tua palavra e nós acreditamos no cumprimento da profecia.
Abre a nossa visão cada vez mais, Senhor, para o cumprimento da tua palavra e traga um despertamento na nossa vida e na vida da nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos permanecer firmes, firmes até o glorioso dia de Cristo Jesus. Irmãos, que Deus te abençoe. Até amanhã, 6 horas da manhã. Deus abençoe. Arca do Vencedor, agradecemos o projeto Arrependo, especialmente ao reverendo pastor Carlos. Muito obrigado. Que Deus abençoe muito. Muito obrigado pela comida, pela bebida. Nós estamos alegres. Nós estamos alegres. Se você está alegre, muito obrigado. Um beijinho, beijinho. Um beijinho. Faz assim.